Paloca e eu estou aqui finalmente para vos falar das leituras de janeiro de 2025. No mês de janeiro eu li 10 livros. Li 4 livros em papel, li 3 e-books, ouvi 3 audiobooks, no total li 2.888 páginas e posso-vos já adiantar que as leituras relacionadas com o Holocausto e Segunda Guerra Mundial foram para o projeto All 80 da Dora. Eu não leio só leituras de Holocausto, normalmente tento ler também livros relacionados com a Segunda Guerra Mundial e enquadro tudo no mesmo projeto. Eu sei que não estão tão relacionados com o Holocausto, mas estão relacionados com a Segunda Guerra Mundial, portanto é como se fizessem parte também deste projeto do All. Posso-vos também adiantar que a maioria dos livros são de 5 estrelas e a maioria dos livros também são de não ficção, portanto foi assim um mês um bocadinho estranho, um bocadinho atípico. Este mês já não está a ser nada parecido com o mês passado, mas depois falarei disso. E sem mais demoras vou-vos então falar dos livrinhos que eu li em janeiro. O primeiro livro de que vos vou falar é um livro de 4 estrelas. Neste caso foi um audiobook, mas é de 4 estrelas, não há livros de 3 estrelas. Tão bom. Foi um mês mesmo muito bom mês de janeiro. Então, com 4 estrelas, um audiobook de JFK Conspiracy e depois tem por aí outro nome, mas também está por aí a imagem do audiobook, portanto não me vou alongar aqui com o título porque sinceramente não me lembro. Temos aqui um livro de não ficção, como o próprio nome indica, sobre o Kennedy, e temos aqui uma tentativa de assassinato do Kennedy quando ele ainda era só presidente eleito. Portanto, estou-vos a falar de dezembro, acho que de dezembro de 1960. Portanto, tinha havido eleições, Kennedy tinha sido escolhido para presidente, ainda não tinha tomado posse e houve aqui uma tentativa de assassinato. Portanto, a sinopse do livro era esta. E eu ia com muitas expectativas, porque gosto muito de tudo aquilo que está relacionado com a história do Kennedy e daquilo que se sabe, porque há muita coisa que não se sabe sobre o caso do Kennedy, sobre a morte do Kennedy, e eu não sabia que tinha havido uma tentativa anterior àquela que houve e que resultou na sua morte. Então eu estava mesmo muito curiosa, ser um livro de não ficção, era um livro que tinha saído acho que neste mês, portanto eu estava mesmo muito curiosa e não lhe dei 5 estrelas, porquê? Gostando eu da temática e gostando eu de livros de não ficção, não lhe dei 5 estrelas porque achei que aquilo que me levou para este livro foi aquilo que menos desenvolvido apareceu no livro. Portanto, fala muito desta parte da vida do Kennedy, antes de ter tomado posse, da sua relação com a sua mulher, também de como é que eles se conheceram. Já sabemos que o Kennedy também era muito mulherengo, portanto já tinha a sua filha pequena, era pequenina, tinha 3 anitos, acho eu, na altura. A mulher estava grávida, a Jacqueline estava grávida naquela altura, portanto gostei dessa parte, sim, mas depois a parte que me levou para o livro foi uma parte que eu achei que merecia mais desenvolvimento, se é que a história tinha mais desenvolvimento do que aquele, mas se não tinha, porque é que apregoamos uma coisa e depois não a concretizamos na totalidade? Portanto, ficou a faltar um bocadinho assim, gostei da história, gostei de ficar a conhecer melhor a família Kennedy, mas depois acho que aquilo que levou a esta história acabou por ser pouco, não me soube assim a muito, fiquei com aquele amargozinho ali de boca por achar que esta história merecia mais e por isso só lhe dei 4 estrelas. Como vos disse, foi um mês excelente, portanto houve um livro de 4 estrelas, imaginem os outros livros todos, são livros de 5 estrelas, sim. Em janeiro houve 9 de 10, 9 livros de 5 estrelas. O primeiro que vos vou falar foi um e-book, Naples 44, é um livro de não ficção, eu bem vos disse que havia imensos livros de não ficção no mês de janeiro, um livro de não ficção sobre, é uma autobiografia, portanto o escritor era um agente das secretas e foi para Nápoles na altura da Segunda Guerra Mundial, portanto Nápoles tinha estado dominada pelos alemães, pelos nazis e depois foram para lá os britânicos. E temos aqui um oficial britânico das secretas e ele conta-nos como foi estas vivências em Nápoles, como era a cidade de Nápoles. Eu estava mesmo muito curiosa, porque como tinha visitado Nápoles, estava mesmo muito curiosa também para ler este livro, porque Segunda Guerra Mundial, é verdade que não é do Holocausto, mas é Segunda Guerra Mundial, não ficção, a história de um oficial das secretas, Nápoles, de pano de fundo, estava mesmo muito curiosa. Então temos aqui uma cidade suja, porca, com muito tráfico de droga, com muita prostituição, sim, com muitos problemas.
E ele vai-nos contando dia a dia, é um diário, portanto ele vai-nos contando dia a dia aquilo que vai acontecendo na cidade e como é que vão conseguindo conversar com a população, como é que vão conseguindo ocupar também os edifícios que eram nazis. Portanto, temos aqui esta passagem dos nazis para as forças aliadas e temos aqui esta envolvência toda e temos aqui uma parte que eu achei curiosíssima porque ele descreve-nos a erupção do Vesúvio. E eu depois fui procurar em 1944, e esta foi a última erupção do Vesúvio, portanto foi interessantíssimo também ver como é que em Nápoles se viveu a última erupção do Vesúvio. Por isso gostei imenso do livro, gosto imenso de livros com espiões, com serviços secretos, gosto imenso de livros de não ficção, gosto imenso de livros passados na Segunda Guerra Mundial, portanto juntou-se aqui tudo, ainda por cima com Nápoles como pano de fundo, por isso foi uma leitura espetacular, adorei ler este livro. Mais um livrinho de 5 estrelas, La Nuit de Elie Wiesel, não me vou alongar, não, porque já existe vídeo, vou deixar aí o card e na caixa de descrição o link para o vídeo onde eu falo de memórias de sobreviventes do Holocausto. E sim, este está mesmo relacionado com o HOL, está mesmo relacionado com o projeto do Holocausto e sim, foi muito bom voltar a esta história, mas se querem saber mais e se ainda não viram o meu vídeo já sabem o que é que têm que fazer. Outro livrinho de 5 estrelas, outra memória de um sobrevivente sequestro é um homo. Como devem imaginar, se ainda não viram o vídeo, também está presente no vídeo das memórias de sobreviventes, portanto não me vou alongar. Sim, foi muito bom fazer esta leitura em italiano, sim, foi muito bom voltar a esta história dura, crua, negra de Primo Levi, sim, adorei fazer esta releitura. Outro audiobook de 5 estrelas neste caso, When the Sea Came Alive, An Oral History of D-Day, acho que não me enganei a dizer isto. Como o próprio nome indica, temos aqui a história do dia D, contada de maneira oral, neste caso eu até ouvi o audiobook, portanto foi mesmo de maneira oral, mas temos aqui o dia D retratado por quem o viveu, portanto temos oficiais, sargentos, praças, temos aqui os militares, temos aqui também frases do Churchill, portanto temos aqui várias frases que nos vão contando tudo aquilo que aconteceu no dia D. Temos aqui um trabalho de pesquisa gigantesco, portanto, encontrar todos estes testemunhos, tentar encaixá-los por horas nas várias fases do dia D. E isto, ouvido em audiobook, é muito mais mágico, eu acho, do que ler. Eu acho que se estivesse a ler não tinha tanta piada estar a ler a frase, por exemplo, sei lá, do oficial, não sei quê, do sargento, não sei quantos, do praça. Acho que não tinha tanta emoção. O audiobook é narrado por diferentes vozes, então foi muito interessante ficar a conhecer um bocadinho mais daquilo que aconteceu neste dia tão especial para as forças aliadas, este dia tão especial em que finalmente conseguiram infiltrar-se, neste caso em França, e a partir daí nós sabemos que a história mudou e a partir daí nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial se estava a aproximar do seu final e que os nazis estavam a começar a ser derrotados nesta parte continental da Europa. Então eu gostei imenso porque o autor deu voz a todas as pessoas que participaram, ou pelo menos aquelas 5 que deixaram testemunhos. Portanto, não são só os chefes de Estado, não são só os oficiais, portanto, todos tiveram o seu lugarzinho neste livro, o seu lugar especial, todos puderam participar com os testemunhos que nos deixaram e por isso foi muito bom ouvir este audiobook, é muito bom sempre ouvir audiobooks de não ficção relacionados com a Segunda Guerra Mundial, portanto cá está sempre a mesma temática, a Segunda Guerra Mundial, não ficção, por isso adorei mesmo ouvir este audiobook. Mais um livrinho de 5 estrelas, Retour à Birkenau de Ginette Kolinka, mais uma memória de uma sobrevivente, mais um livrinho que está presente no vídeo de memórias de sobreviventes e por isso não me vou alongar sobre esta leitura, que também foi especial, que também teve aqui um lugarzinho especial por estar relacionada com o Holocausto e também uma leitura que eu adorei fazer. Mais um audiobook de 5 estrelas, mais um audiobook de não ficção, que desta vez não está relacionado com a Segunda Guerra Mundial, Raised by a Serial Killer, Discovering the Truth About My Father. Acho que é este o nome, acho que não me enganei. Vocês não sabem quantas vezes eu já repeti isto saiu sempre mal. Mas agora acho que saiu bem. Como o próprio nome indica, é uma autobiografia. Temos aqui uma mulher que nos fala do seu pai esse
que ela descobriu ser um serial killer. Não consigo imaginar como é, porque não passei por isso felizmente, portanto não consigo imaginar como é acordar um dia e descobrir que a nossa família não é aquilo que nós imaginávamos e que um membro da família é um serial killer e que tem uma mente extremamente retorcida. Portanto, vocês sabem que eu me interesso imenso por serial killers e por esta parte da psicologia e das mentes retorcidas, então estava mesmo muito curiosa quando vi que este audiobook existia, este livro e este audiobook existiam, estava mesmo muito curiosa para ver como é que tinha sido a vivência desta mulher. E não teve uma infância fácil, não teve uma adolescência fácil, portanto a vida dela não foi propriamente fácil. A convivência com o pai também não foi uma convivência de amor e carinho, mas nem todos os pais que batem nos filhos, que tratam mal os filhos, não são, por isso, serial killers, né? Portanto, podem tratar mal os filhos, podem maltratar os filhos, bater nos filhos, não lhes dar amor e carinho, mas isso não implica que eles sejam serial killers. Aqui, portanto, este homem tinha todos os defeitos e mais algum. E foi chocante ficar a conhecer esta história, foi chocante ficar a ver também o papel que esta mulher teve no destino do pai. E imagino que dentro da cabeça dela também terá sido muito complicado viver com isto, viver com esta ideia, viver com a ideia de eu tenho um pai que é um serial killer, eu tenho um pai que andou a matar pessoas. Portanto, ela também fez aqui uma parte de investigação e ela própria chegou a conclusões que se calhar preferia não ter chegado, ou que... Não é que ela... A ver se eu me consigo explicar. Não é que ela preferisse não ter chegado a essas conclusões, mas se calhar preferia que essas conclusões não fossem reais e que fossem só da cabeça dela e que ela se calhar tivesse imaginado coisas, mas não veio tudo a confirmar. E deve ser realmente um choque descobrir que uma pessoa da nossa família andou a matar outras pessoas. Agora lembrei-me daquele cabo da GNR de Santa Combadão, se não me engano, que até andou a fazer também buscas pelas raparigas que estavam desaparecidas e depois veio-se a descobrir que ele é que as tinha matado. E lembro-me na altura de ter visto que, já não sei se era filho, se era filha, se eram filhos, que cortaram relações com o pai e que não o queriam visitar na prisão, porque deve ser um choque horrível de um dia para o outro, aquela pessoa que sempre fez parte da nossa vida e que nós até vemos com outros olhos e se calhar até podia ser a pior pessoa do mundo, o pior pai do mundo, mas se calhar nós até fantasiávamos que não era assim tão mau e depois um dia descobrir que essa pessoa é um serial killer. Portanto, tudo isto me deu aqui voltas à cabeça. Adorei mesmo ficar a conhecer esta história, porque eu adoro conhecer sempre histórias de serial killers. Vocês já sabem que eu, tudo o que seja mentes retorcidas, eu gosto sempre de tentar compreender um bocadinho daquelas mentes, nunca consigo, mas gosto. E então gostei mesmo muito de ouvir este audiobook e gostei muito de conhecer a história desta mulher que sentiu necessidade também de partilhar com o mundo aquilo que ela viveu, aquilo que ela descobriu e precisou de partilhar com o mundo, que infelizmente tinha sido criada por um homem que era um serial killer. Mais um livrinho de não ficção, desta vez li em e-book, só neste país. Temos aqui um livro de não ficção sobre política, sobre 50 anos de democracia portuguesa, portanto desde o 25 de Abril até agora. E é um livro que acaba por ser às vezes um bocadinho hilariante e às vezes um bocadinho triste por ser tão hilariante. Então este livro conta-nos vários episódios da política portuguesa nestes 50 anos de democracia. E são episódios tão surreais, caricatos, estranhos, que às vezes eu penso assim, meu Deus, tanta coisa que aconteceu na política portuguesa em 50 anos. Sim, muita coisa aconteceu e continua a acontecer. Agora lembrei-me do caso das malas, não é? Do deputado do Chega que roubava malas no aeroporto. Portanto, são episódios assim, surreais. É claro que aparece por aqui o engenheiro Sócrates e aparecem por aqui outros episódios. Agora lembrei-me do engenheiro Sócrates porque continua aí o processo em tribunal e a coisa dura e parece que isto não vai ter um fim, ou então qualquer dia tem um fim e não lhe acontece nada. Portanto, já sabemos como é também a justiça. Então há vários episódios, há coisas aqui mesmo muito estranhas que nós pensamos assim, isto realmente se calhar só podia ter acontecido em Portugal, porque são coisas tão parvas, que sem sentido nenhum, que nós pensamos assim, mas isto são os políticos que nos governam? É isto que nós temos que aguentar? É para este fim que nós estamos destinados, para levar sempre com políticos incompetentes, com políticos que nos roubam, com políticos que nos mentem?
Foi muito interessante, sim. São episódios muito pequeninos. Os autores também dizem que havia muitos mais episódios. Portanto, escolher estes são os melhores dos melhores. Portanto, estes foram aqueles que levaram o prémio dos episódios mais surreais da política portuguesa. Ainda havia mais, sim. E de certeza que vão continuar a existir episódios destes, não é? Porque com a história das malas e outros cá por aí, porque também nos chega aquilo, se começam a escarafunchar muito, aquilo descobrem coisas que é melhor nem comentar. Portanto, gostei mesmo muito de ficar a conhecer estes episódios, gostei muito de ficar a ler este livro. É um livro também de autores portugueses que são jornalistas, acho que são os dois jornalistas, pelo menos ela é jornalista e ele é capaz de ser também. E gostei mesmo muito desta pesquisa, gostei muito da forma também como isto está contado, porque está contado assim de uma forma pouco chata, pouco aborrecida, assim mais levezinha. Não é que as coisas que aqui estejam retratadas sejam coisas sem importância, não são, mas a forma como isto está contado também é muito irónico, então também gostei aqui deste traçozinho assim de ironia, por isso adorei fazer esta leitura. Mais um livrinho de 5 estrelas, o candidato a livro mais pequenino, com menos páginas, do ano de 2025, War on Gaza, de Joe Sacco. Quando vi que este livro tinha saído em dezembro, estava mesmo muito curiosa para ler este livro, sim, porque já li os livros do Joe Sacco, Palestine e Footnotes in Gaza, nunca sei o nome disto, whatever, os livros do Joe Sacco sobre esta temática, sobre a Palestina e sobre a faixa de Gaza, então estava mesmo muito curiosa. Portanto, ele acho que escreveu estas tiras e publicou, acho que numa revista ou num jornal, e agora está tudo junto aqui neste livro. O livro é muito pequenino, tem 32 páginas, se não me engano. E o que é que se pode retirar daqui? Temos a guerra na faixa de Gaza, sim. Temos as atrocidades que se cometeram na faixa de Gaza e temos também por aqui um grande protagonista. Sim, porque nós pensamos sempre no Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Mas temos aqui outro grande protagonista daquilo que aconteceu, ou que está a acontecer em Gaza. Temos aqui este senhor dos Estados Unidos, Joe Biden. Sim, porque nós achamos que só o Trump é que é mau. O Joe Biden não é propriamente também flor que se cheire. O Joe Biden foi aquele presidente que tentou passar ali entre os pingos da chuva, porque coitadinho, o senhor já tem uma certa idade, coitadinho, esquece das coisas que quer dizer, coitadinho, anda sempre a cair e fazem vídeos com o senhor sempre a esbardalhar-se. Mas será que os Estados Unidos não tiveram um papel também muito importante naquilo que aconteceu na faixa de Gaza? E será que este senhor não teve também um papel muito importante naquilo que aconteceu na faixa de Gaza? Dá que pensar, sim. E aparece por aqui, portanto, o traço é o traço do Joe Sacco, a preto e branco, e aqui temos duas personagens maravilhosas, não é? Como se eles fossem muito diferentes e na realidade são assim tão parecidos, e estão os dois até na mesma página, portanto temos Joe Biden e Donald Trump. Não há muito para dizer, não há muito para dizer sobre isto. Temos aqui uma graphic novel de não ficção que nos conta aquilo que aconteceu nos últimos tempos na faixa de Gaza e que nos mostra a realidade nua e crua daquilo que aconteceu. E não me vou alongar muito, não vou entrar por aqui. Já vos mostrei um bocadinho da minha opinião, mas não vou entrar muito por aqui. Não gosto muito de falar das minhas opiniões políticas, porque acho que estou aqui para falar de livros e daquilo que os livros me trouxeram, e não propriamente para estar aqui a falar de assuntos políticos e a dizer que estou deste lado ou estou daquele. Já vos disse também várias vezes que, algumas vezes estou de um lado, outras vezes estou do outro, consigo ver os motivos de um lado e os motivos do outro. Neste caso, as atrocidades que se cometeram em Gaza são aquelas que nós já vimos. A destruição é total ou quase total. E sabemos que Israel e os Estados Unidos são amicíssimos e sabemos por onde vai o tema. E achei muito importante fazer esta leitura, achei muito importante ver esta perspectiva também, ver a perspectiva do Joe Sacco, que se calhar é parecida com a perspectiva de muitas pessoas, e por isso gostei mesmo muito, muito, muito de fazer esta leitura e senti mesmo necessidade de ler esta graphic novel. E o último livro de que vos vou falar é um livro também de 5 estrelas, neste caso é um livro de ficção, e que não está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Portanto, coisa estranha, é ficção, não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, nem com outro tipo de guerras, nada. Estava com muita vontade, e se viram o meu vídeo dos filmes e séries, sabem de que livro é que vos vou falar, porque entretanto vi
à adaptação cinematográfica de 1962, portanto eu senti necessidade de reler Lolita. Eu tinha, e tenho, esta edição de Lolita com a capa do filme de 1997, em português. Portanto, na altura comprei o livrito, estava muito curiosa com a Lolita, comprei o livrito em português, mas agora senti a necessidade de ler The Annotated Lolita em inglês. Porquê em inglês? Porque quando comprei o livro, ainda lia mais traduções, não era lia poucas traduções, era lia mais traduções, lia menos em língua original, e na altura, não sei, por causa do nome do autor, eu se calhar achei que a versão original era em russo, portanto li em português. Mas não, a versão original de Lolita foi escrita nos Estados Unidos e foi escrita por Vladimir Nabokov, já em inglês. E depois foi ele próprio que fez a tradução para o russo. Por isso, agora senti necessidade de ler em inglês e li a versão anotada. É verdade que não li as notas todas porque vocês não sei se conhecem a versão anotada de Lolita, mas isto tem imensas notas. Então cheguei a um ponto em que pensei assim, ou leio o livro, ou neste caso releio o livro, ou leio as notas, porque as notas são imensas. Então temos aqui a história de um pedófilo, que não tem outro nome, que se apaixona por uma miudita que tem 12 anos, entre 12 e 13 anos. 12 anos e meio, não sei, 12 anos. E a forma como o livro está escrito, eu na altura gostei muito de ler o livro. É chocante, sim, porque estamos a falar de pedofilia e não podemos chamar isto por outro nome, é pedofilia, portanto, ele era adulto, ela era uma criança, portanto, ainda nem sequer era considerada adolescente, não é? Porque a adolescência, não é? Estes adolescentes, os teenagers, vêm de teen em inglês e teen vem a partir de 13, portanto 12, 12, ainda não é considerada adolescente, portanto, ela era uma criança. E ele apaixona-se por ela e tem por aqui uma relação muito estranha, muito às vezes física também, muito sexual, e isto causa aqui uma sensação de sentirmos aqui tudo, aqui as entranhas aqui a remexerem, pelo menos foi isso que eu senti quando li isto pela primeira vez. Mas depois, ao mesmo tempo que sentimos essa sensação de como é que é possível um adulto abusar de uma criança, depois nós pensamos assim, mas é ele que está a contar a história e ele, a adoração que ele tem pela Lolita, a Lolita, a minha Lolita, a minha Lolita, e nós acabamos por desculpar um bocadinho estas atitudes que este pedófilo tem, acabamos por ter um bocadinho de pena, eu pelo menos falo por mim, eu acabei por ter pena deste pedófilo, por desculpá-lo em algumas partes, apesar de saber que a pedofilia é crime, apesar de saber que aquilo que ele está a fazer é um crime, que está a abusar de uma criança, mas depois a forma como o livro está escrito, a forma como este pedófilo se apresenta, dá pena. Nós acabamos por criar aqui às vezes um bocadinho de empatia com esta personagem, acabamos por perceber como é que a Lolita entra na vida dele, portanto o papel que a Lolita teve na vida dele, e tudo isso é estranho, e tudo isso se entranha, e tudo isso faz com que este livro esteja escrito de uma forma magistral que nenhuma adaptação para o cinema conseguiu transmitir. Portanto, nem a adaptação de 62, nem a adaptação de 97 não conseguiram transmitir. Primeiro porque as Lolitas tinham um ar assim de mais crescidas, não tinham este ar infantil, e a parte também da visão deste pedófilo e da forma dele pensar também não se consegue transmitir tão bem para o filme, e por isso vale muito a pena ler o livro, sim, ver as adaptações. Quem só vê as adaptações não consegue perceber tudo aquilo que está por trás de Lolita, tudo aquilo que está por trás deste narrador, e por isso foi aquilo que eu estava à espera, foi a releitura que eu estava à espera, foi a classificação que eu estava à espera, foi voltar a entrar neste mundo, pensar imenso sobre o tema, pensar imenso sobre este livro, sobre esta temática, sobre a pedofilia, e por isso foi uma leitura que eu adorei fazer. Não é que seja um livro para toda a gente, não é que eu possa dizer, ai, adorei isto, porque estar aqui a ler histórias de pedófilos é altamente, não é. Mas isto dá que pensar nos problemas que os pedófilos têm, na forma como eles não se conseguem controlar, portanto voltamos outra vez às mentes retorcidas, portanto é uma mente retorcida que está aqui, é uma pessoa que precisa de ser tratada, que precisa de tratamento, porque aquilo que faz não é normal, mas a forma como o livro está escrito transmite-nos muitos sentimentos ao longo da história, e eu gostei muito, muito, muito de reler Lolita. E foram estas as leituras do mês de janeiro. 10 livros, 1 de 4 estrelas, 9 de 5 estrelas
imensos livros de não ficção, imensos livros relacionados com o Holocausto e com a Segunda Guerra Mundial, portanto estou de coração cheio, sei perfeitamente que não vou ter outro mês assim em 2025 e tenho muita pena que assim seja, porque os meses deveriam ser todos assim como o mês de janeiro, mas realmente foi um mês em grande, foi um mês em que as leituras me encheram as medidas, em que adorei as leituras que fiz, portanto estou mesmo muito contente com o meu mês de janeiro de 2025. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de janeiro foi tão fenomenal como o meu. Espero que tenha sido realmente. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários. Não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!